A presença de todos. Estou muito feliz, estou vendo aqui o número de participantes. Que ótimo. Então, divulguem sempre, continuem participando do Telesaúde, porque as webconferências, como vocês já sabem, são planejadas e realizadas para vocês, profissionais da atenção básica. Deixa eu me apresentar primeiro, porque eu vi que tem gente nova, né, aqui hoje participando com a gente. Meu nome é Karina Tonini, eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, sou dentista e dou aula para o curso de odontologia, tá? Também já queria agradecer a nossa palestrante de hoje, a enfermeira Marister Sarmento Braga. Ela é enfermeira do CRAI e mestre em saúde coletiva. Hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o quarto tema de saúde mental daquela nossa lista de 10 temas, né? Sobre redução de danos e independência química. Então, vocês já sabem que vocês podem fazer as perguntas, as dúvidas, a gente pode fazer os debates pelo chat, e ao longo da apresentação, né, a gente vai colocando essas dúvidas e realizando as perguntas para a Marister. Tá ok? Então não esqueçam também que vocês podem sugerir temas para as próximas webconferências. Eu recebi uma lista de temas da região norte. Eu gostaria também de receber esses temas das outras regiões de saúde. Tá? E a gente já está planejando agora esses temas, essas webconferências, para daqui até ao final do ano. Então, eu gostaria de agradecer a você, Marister, por estar conosco, pela sua disponibilidade, e passo a palavra para que você inicie a sua webconferência de hoje. O álcool, tabaco, crack, maconha, cocaína. E a questão da redução de danos hoje, ela é muito presente, principalmente na estratégia da saúde da família e nas unidades básicas de saúde, considerando que essas unidades de saúde, elas recebem esses usuários em sua maioria das vezes. E também, quando se fala da questão da estratégia da saúde da família, é muito comum esse sujeito, usuário de álcool e outras drogas, já ter sido cadastrado no território. E essa tentativa de minimizar as consequências adversas do uso da droga do ponto de vista da saúde, englobando inclusive assim, os aspectos sociais e econômicos, sem necessariamente reduzir o consumo. Porque, na verdade, o sujeito ele vai escolher permanecer usando drogas e nós, profissionais de saúde, vamos tentar, obviamente, trabalhar dentro de uma lógica de prevenção, de promoção à saúde. Só que existem alguns usuários que vão optar em permanecer fazendo esse uso. E daí nós trabalhar com ele sobre possibilidades de tentar ajudá-lo a minimizar os riscos em decorrência da sua saúde. Em decorrência de sua saúde. Isso melhora. O histórico da RD. O histórico da RD, de uma forma geral, ele começa desde a década de 20. Normalmente, os profissionais de saúde pensam que é algo recente. Mas desde 1920, alguns profissionais lá da Inglaterra, do condado de Rolleston, eles, durante um período em que eles iam trabalhar, eles perceberam que havia moradores de rua, pessoas em situação de rua, né, e que faziam uso da heroína. E todas as vezes que eles passavam, eles olhavam aquela situação e pensavam no que fazer para aquela população. Quando alguns deles tiveram uma ideia que para a época parecia até um tanto quanto ousada, que seria fazer a distribuição da heroína lá no hospital para que esses sujeitos pudessem chegar
até, ou seja, acessar a saúde, chegando até o hospital, para que eles pudessem dar uma quantidade de heroína e aproveitar esse momento para conversar com eles, dar orientações de forma geral em relação à saúde, à questão da família, à questão do cuidado, principalmente cuidado pessoal, higiênico, considerando que ele já estava numa situação muito complicada, né? Na Holanda, em 84, começou o primeiro programa oficialmente de distribuição de seringas e agulhas, principalmente levando em consideração o número elevadíssimo de HIV, ou seja, haviam muitos UDIs, ou seja, usuários de drogas injetáveis, que compartilhavam agulhas e seringas e, posteriormente, mantinham relações sexuais, inclusive, em grupo, aumentando o número de soropositivos. Ficou mais fácil para fazer essa distribuição de seringa, levando em consideração a questão do aumento do HIV, e não simplesmente pela questão básica da utilização das drogas. No Brasil, em Santos especialmente, numa zona portuária, começou-se também a mesma experiência de troca de agulhas e seringas contaminadas por seringas e agulhas novas. Só que naquele momento, a população de Santos e o Ministério Público, de uma forma geral, não estavam preparados para isso. Então, o Ministério Público entendeu que isso seria um incentivo à utilização das drogas e, por isso, proibiu tal prática mais ou menos no final de 89 para 90, voltando posteriormente à distribuição de drogas. Em 95, na Bahia, em Salvador, um grupo, por iniciativa própria, eles começaram a fazer esse trabalho. Então, começa a distribuição de agulhas e seringas contaminadas, tá? Fazendo uma troca, eles recolhiam as contaminadas para que não houvesse um número muito grande de agulhas e seringas espalhadas no meio ambiente e distribuíam agulhas e seringas novas, com todo um conteúdo que era chamado kit de redução de danos. Em Vitória, né, em 2002, começou um trabalho aqui também. Hoje, aqui no estado do Espírito Santo, aqui em Vitória, tem a Associação Capixaba de Redução de Danos, que é a CARD, que funciona, e nós temos os CAPs, de uma forma geral, os NASFs, que nós trabalhamos dentro da lógica de redução de danos. Então, em 2002, a partir, né, de 2002, nós começamos a trabalhar especificamente com a lógica da redução de danos, antes mesmo que o Ministério da Saúde adotasse na política para que nós pudéssemos iniciar, então, o trabalho dentro da lógica de redução de danos. Merri, em 2007, ele escreve sobre essas possibilidades de tratamento dentro dessa lógica e ele entende o seguinte, que esse cuidado na redução de danos passava a ser assim prescritivo e restritivo e na verdade ele estabelecia a partir de determinados critérios aquilo que o sujeito deveria fazer ou não e também como ele deveria se comportar. Normalmente, a autoridade dos profissionais de saúde é muito imperativa. Normalmente, os profissionais de saúde determinam aquilo que o sujeito vai fazer, sem, às vezes, ao menos, escutar qual é o desejo do sujeito, qual a escolha do sujeito. E o Merri ele fala também na questão de uma centralidade desse sujeito, de dar a ele a opção também de trabalhar com o seu próprio corpo, de ter essas escolhas. E aí isso aí também vai ao encontro daquilo que o Domiciano, que é da Borda, Associação Brasileira de Redução de Danos, ele fala que quando se trata da questão da cidadania, o sujeito ele também precisa escolher aquilo que ele quer para o seu próprio corpo, e não somente os profissionais de saúde falar aquilo que é mais importante profissionalmente para cada segmento. E é interessante que ele faz um paralelo adotando algumas medidas interessantes.
O Domiciano, ele aponta que quando se tem um olhar sobre a questão da dependência química, parecem que só tem três vertentes, ou seja, eu olho o sujeito como se ele fosse doente e por isso eu tenho que tratá-lo em uma unidade de saúde. Eu olho para esse sujeito também no olhar da justiça, que é um criminoso, porque ele faz uso de uma substância ilegal, e também tem um olhar religioso, onde esse sujeito é olhado como pecador. Então, essas três vertentes, normalmente, são as que mais são debatidas em qualquer dos espaços. A abordagem, na verdade, assim, a redução de danos, a abordagem, ela é um pouco mais diferenciada. Ela dá uma quarta opção do sujeito, que é a questão da cidadania, de direitos humanos, de fazer com que esse sujeito, necessariamente, ele possa decidir aquilo que ele realmente quer da vida dele, até mesmo apostando naquilo que ele decide, e no caso, é usar as drogas. E daí nós vamos trabalhar com essa possibilidade que o sujeito coloca para ele mesmo, dentro dessa lógica, né? Levando em consideração que quando o governo ele coloca a política de redução de danos, ele orienta também a execução de ações para prevenção, obviamente, de consequências danosas à saúde que decorre do uso de drogas, sem necessariamente interferir na oferta ou no consumo. Ou seja, eu vou trabalhar com esse sujeito, com aquilo que ele vem trazendo para mim, que é uma demanda, chegou na unidade como uma demanda, eu vou fazer uma escuta qualificada desse sujeito e posso trabalhar com a necessidade agora. Ou seja, a partir da minha escuta a esse sujeito, de uma aproximação, porque quando nós falamos na redução de danos, nós apostamos muito também em uma coisa importantíssima, que é o estabelecimento de vínculo com esse sujeito. E o princípio fundamental que orienta a prática da redução de danos é exatamente o respeito à liberdade de escolha do sujeito, uma vez que muitos desses usuários, eles não vão conseguir e não querem parar de usar drogas. E esse relato ele está no Manual de Redução de Danos do Ministério da Saúde, tem sido muito debatido, muito discutido, levando em consideração a Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. No artigo 20, ela já coloca a lei, ela traz, né, a questão da constituição de atividades de atenção ao usuário dependente de drogas e trazendo também em seu bojo a questão do cuidado com o familiar. Para efeito desta lei, aquelas atividades que visem a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e dos danos associados ou não ao uso de drogas. Então, a discussão começa não mais somente focada na questão das drogas, mas na possibilidade de mudança de estilo de vida, de qualidade de vida, atrelada à família e à redução dos riscos e de danos recorrentes do uso abusivo de determinadas substâncias, lícitas ou não. E outra coisa que entra também no bojo da lei, que foi um grande avanço, é a questão da definição do projeto terapêutico individualizado, que nós chamamos de projeto terapêutico singular, que vai estar sempre orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e danos sociais e à saúde. Principalmente quando nós falamos assim, projeto terapêutico singular, nós estamos falando da singularidade desse sujeito, da possibilidade de aproximação e escuta e, como profissional, ouvir e discutir com o sujeito como vai ser o plano terapêutico dele, dentro da possibilidade de um contrato em que esse sujeito também ele passa a ser corresponsável pelo tratamento dele, ou seja, não somente mais eu, enquanto profissional, vou ficar determinando aquilo que vai ser feito, mas eu vou conversar com o paciente, ou seja, com esse sujeito, para ver qual é a possibilidade dentro desse contrato, qual seria, na verdade, a parte dele nesse projeto, nessa parceria. Ou seja, eu vou trabalhar com ele e ele vai dizer, olha, eu posso fazer isso, porque fica muito mais fácil, inclusive, a adesão desse sujeito aos tratamentos propostos para ele. A lei, na orientação geral, ela estabelece algumas estratégias de saúde pública voltadas para minimizar essas reações e consequências adversas desse uso indevido de drogas, visando principalmente reduzir esses riscos mais constantes, que na verdade vão representar um prejuízo para o sujeito, né?
e determinado grupo social e também para a comunidade. Nós temos alguns grupos que permanecem em situação de rua, que permanecem em suas casas, mas com vínculos bastante fragilizados, ou que, na verdade, não procuram as unidades de saúde, nem as estratégias de saúde, né? Não querem o atendimento. Tá? Porque, na verdade, os profissionais, na maioria das vezes, eles não estão preparados para atender esses sujeitos que chegam com essas demandas. Porque é usuário de drogas, porque é alcoolista, logo de manhã, às vezes vem sob efeito da droga, e o profissional, às vezes, ele não está preparado para atender esse sujeito, principalmente esses quando estão em situações de rua. E na diretriz da lei, ela aponta uma questão muito importante também, que ela reconhece a estratégia de redução de danos amparada pelo artigo 196 da Constituição como intervenção preventiva, que deve ser incluída entre as medidas a serem desenvolvidas sem representar prejuízos a outras modalidades na estratégia de redução de demandas. Ou seja, eu vou trabalhar dentro e com a lógica de redução de danos na unidade básica de saúde, fazendo o atendimento de rotina. Eu vou fazer isso no CAPS. Não tenho CAPS na minha cidade. Eu tenho o Núcleo de Atendimento à Saúde da Família. Eu tenho os NASFs. Eu tenho o profissional que responde pela área de saúde mental. E tem também os profissionais que vão estar na unidade básica de saúde para dar suporte para esses sujeitos. Hoje, o Ministério da Saúde também tem um programa chamado Caminhos do Cuidado, onde ele está fazendo, no Brasil todinho, tá? Ele está treinando agentes comunitários de saúde para esse programa, que é chamado Caminhos do Cuidado, trabalhando dentro da lógica da redução de danos, trabalhando saúde mental na atenção básica, porque os agentes comunitários de saúde são os profissionais que têm estado em contato direto com essas pessoas, com esses sujeitos no território. Isso tem facilitado muito a lógica de Caminhos do Cuidado. E agora eu estou colocando aqui para vocês algumas fotos de um trabalho realizado na rua, com essa população que está em situação de rua, que são, na verdade, grupos que fazem uso de crack. Aqui é um lugar em Vitória, que é a chamada Ponte Seca, e nós estamos fazendo atendimento dentro dessa lógica chamada também consultório na rua hoje. Porque antes de 2011 era consultório de rua, e agora passou a ser consultório na rua ligado à atenção básica, que é mais um suporte, ou seja, para essa população que não consegue chegar até a unidade de saúde para atendimento, tem um grupo que faz parte desse consultório na rua, que vai nesse espaço onde o sujeito faz uso de drogas, não sei se vocês podem perceber aí na foto, os profissionais de saúde estão atendendo a esses sujeitos, alguns estão fazendo uso do crack, eles recebem orientações relacionadas à redução de danos. Aí nós trabalhamos com 2 oficinas especificamente, a oficina de sexo limpo e uso seguro, onde esse sujeito ele recebe orientações relacionadas, no caso aqui, ao crack, né? Então ele vai fazer o seguinte, ele recebe as orientações de como utilizar essa droga sem que isso lhe traga muito dano, ou muitos danos. Então, nós vamos trabalhar com esses sujeitos, não sei se vocês podem perceber, mas sentado ali no chão tem uma pessoa que está passando mal, ela está sendo atendida, e, nesse momento, todos recebem orientação sobre redução de danos. Outra foto, onde os profissionais estão fazendo atendimento a esses sujeitos, tá? Fazem uso de droga, são atendidos, são pessoas que têm problemas relacionados a dificuldades de acesso a serviços de saúde, considerando inclusive a discriminação e o preconceito das pessoas em relação à entrada desses sujeitos nas UBSs, tá? É muito fácil fazer o atendimento desses sujeitos, principalmente quando nós temos a estratégia da saúde da família e os agentes comunitários conhecem, identificam esses sujeitos no próprio território e facilitam a entrada dele nas unidades de saúde. Então, isso é para mostrar como é que é feito esse atendimento no espaço público. Uma equipe que trabalha dentro de uma Kombi para fazer atendimento a esses sujeitos em vários lugares do município de Vitória. Esse programa, ele existe em vários municípios. Então, aqui na Grande Vitória tem Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, posteriormente vai ter um também.
E aí, quando nós falamos assim, o que é importante e quais são as ações de redução de danos na atenção básica? Como é que eu vou trabalhar com essa questão de redução de danos dentro da atenção básica, dentro da unidade, na estratégia da saúde da família? A primeira coisa, uma das que nós consideramos assim, mais importantes nesse trabalho, é a questão do estabelecimento de vínculo com esse sujeito. Por quê? Quando eu consigo estabelecer vínculo com esse sujeito, fica muito mais fácil para eu determinar com ele o melhor ou a melhor forma de atendê-lo na própria unidade de saúde. E essa aproximação com esse usuário, ela vai se dar, né, através de visitas domiciliares, agendamento de consultas para uma avaliação clínica geral. E é interessante que nesse primeiro contato, a questão da droga, ela não deveria aparecer, mesmo talvez sendo a mais necessária. Porque o sujeito ele já ouve muito falar sobre a questão das drogas, ele sabe como é que, qual é o processo de funcionamento da droga no organismo dele a partir do momento em que ele faz uso da mesma, ele já sabe de algumas perdas que ele teve em relação ao uso da droga, a questão da família, tudo isso é muito claro para ele. Só que na prática, o que ele procura? Alguns vão querer parar de fazer uso da droga, né? Outros não vão conseguir. E quando este não quer parar, uma das formas que nós temos encontrado hoje é a questão dessa avaliação clínica mais geral, não necessariamente abordando o problema da droga, para ver o estado geral. Se ele está nutrido, se ele está com tuberculose, se ele está com algum problema respiratório, pulmonar. E tem uma outra questão que é muito interessante, tem chamado muito atenção, né, das equipes que têm trabalhado dentro dessa lógica de redução de danos, tem sido a higiene bucal, a saúde bucal. Então, assim, uma forma de aproximação com esse sujeito, para vocês terem uma ideia, que é super simples, é a questão do kit de higiene bucal, onde ele é orientado minimamente a escovar os dentes, a cuidar dos dentes, e ele recebe um kit com pasta, escova de dentes e fio dental. Então, olha só, a aproximação ela pode acontecer a partir desse cuidado com a saúde. E nós temos visto que esse sujeito, a partir desse momento, ele estabelece vínculo ou com o profissional que fez a abordagem ou com a própria unidade de saúde. E a proposta, ou seja, a construção dessa proposta de redução de danos, ela normalmente acontece a partir dos problemas que são percebidos pela própria pessoa. E eu vou procurar fazer o quê? Uma ampliação, tá, dessa situação, fazendo com que essa pessoa, com que esse sujeito possa estar no centro. Ele também vai começar a pensar comigo estratégias e possibilidades para nós encontrarmos um caminho mais correto para ele. Então, nós temos casos extremamente exitosos de pessoas em situação de rua que estavam fazendo o EJA, de pessoas que passaram nos cursos para técnico de segurança do trabalho, que tiveram suas mãos de obras, na verdade, absorvida em empresas, em escolas. Então, há uma possibilidade. O sujeito ele não para de usar droga, mas ele faz um uso mais regular, mais responsável, mesmo para o crack. O crack tem uma questão interessante, que as pessoas falam assim, usou o crack, tornou-se dependente, nunca que vai sair disso. Vai morrer, né, com 3, 6 anos de uso. Nós temos usuários de crack que já estão fazendo uso há 14 anos, há 16 anos, e que estão vivos, né, e que estão desenvolvendo as suas vidas. Aí é claro que a qualidade de vida talvez não seja a esperada. Estão emagrecidos, caquéticos, alguns prostrados. Temos vários casos de meninas que estão em situação de rua, fazem uso de crack e que estão grávidas. Então, nós vamos fazer o quê? Redução de danos. Qual vai ser o trabalho nesse momento? Se procura a unidade de saúde, vai fazer o pré-natal, vai perguntar se a pessoa é usuária de crack ou outra droga ilícita, ou álcool que seja, inclusive, né? Que é uma lícita, mas que é muito comum a utilização destas por adolescentes. Nós vamos trabalhar com ela outras possibilidades, orientando-as em relação à amamentação, ao cuidado com a criança, durante todo o processo de gestação e no momento em que essa adolescente ou jovem der à luz também. Então, você começa a avaliar a criança, cuidar dessa criança na própria unidade de saúde, considerando, inclusive, que muitas mulheres estão hoje fugindo dos hospitais com medo de perder as suas crianças,
ou seja, de serem retiradas delas, né, o juizado tirar a criança, e por isso eles procuram parteiras ou fazem os partos embaixo de pontes, marquises, isso é muito comum. Então, nós vamos começar desde já a trabalhar com essas grávidas para esclarecer essas dúvidas e fazer com que essas crianças não corram riscos no momento do nascimento. Uma outra questão também que tem nos chamado muita atenção é a questão do álcool. A quantidade de homens e mulheres, principalmente hoje, que chegam até as unidades de saúde com referência ao uso do álcool, que são alcoolistas, né? E aí, quando é feito o atendimento, a avaliação clínica dessas pessoas, né, às vezes é tratado somente o problema e ela continua a fazer o uso do álcool sem uma orientação básica de redução de danos em relação a isso. Então, para vocês terem uma ideia, quando nós falamos redução de danos, com certeza eu vou falar algumas coisas aqui e vocês vão falar assim, vão pensar, né? Poxa, mas isso eu já faço. E realmente a redução de danos nós fazemos, mas com outros nomes até. E todo mundo faz isso há muito tempo. Quando eu vou sugerir a um alcoolista, né, para ele não beber e dirigir, isso é redução de danos, principalmente a preservação da vida dele. Quando eu digo para ele alternar o consumo de bebida alcoólica com alimentos e bebidas não alcoólicas, ou seja, não ficar só bebendo, que ele faça uso do álcool, que ele coma e que ele também faça uso de bebida não alcoólica. Que ele possa também, nesse momento aí, alternar o consumo da bebida alcoólica com água, bebendo água, né? Evitar beber com a barriga vazia. Então, eu quero beber. Coma um pouco antes de fazer ou iniciar, né, o consumo de bebida alcoólica. É muito comum em alguns bairros da periferia, às 6h30 mais ou menos, você já percebe vários alcoolistas nas portas dos bares, esperando, né, que ele seja aberto para iniciar o seu consumo, porque a da casa já acabou, a que ele levou, né, a meiota que eles chamam. Beber bastante água e sempre optar por bebidas fermentadas, as destiladas. A maioria destes que nós atendemos nas unidades básicas de saúde fazem uso da cachaça mesmo e da cerveja. Há muitos são alcoolistas crônicos, começaram a fazer uso da bebida desde os 13 anos de idade, hoje estão 58, 47, e que permanecem. Nós temos casos de alcoolismo hoje em idosos, então uma coisa assim que é realidade para a nossa sociedade, aumentou a expectativa de vida dos idosos, e isso também fez com que as doenças crônicas começassem a aparecer, e os alcoolistas que eram jovens também estão envelhecendo e estão mantendo o uso da bebida, o uso do crack, o uso da cocaína, e que estão chegando nas unidades de saúde para atendimento. Um número muito alto de idosos hoje que estão fazendo uso não mais moderado do álcool e de outras drogas. Outra coisa também interessante que nós temos percebido, um aumento do número de usuários de cocaína, de maconha e crack, começando agora a partir dos 65 anos de idade. A pessoa não tinha feito nem sequer experimentação da droga ilícita e ele começa a fazer uso agora a partir do envelhecimento. 65 anos ele já começa a fazer uso da substância. Quando nós falamos sobre a questão do crack, né, que há uma discussão muito grande na sociedade em relação à utilização dessa substância e até a dificuldade de alguns profissionais em atender gestantes, em crianças cuja média fica em torno de 11 meses, 11 anos e 3 meses, tendo crianças começando a fazer uso com 7, 8 e 10 anos de idade também, usando crack. Né? Jovens também, a partir de 15, 16, adultos, mulheres, muitas mulheres, tá? E, inclusive gestantes. Então, existe uma questão importante que é na questão do compartilhamento dos cachimbos. Por quê? Há um maior risco de contrair determinadas doenças infectocontagiosas, caso essas pessoas tenham feridas nos lábios. Principalmente, os lábios dessas pessoas, eles ficam ressecados pelo uso do crack.
e eles ficam queimados pelo cachimbo. E como eles não são bem orientados, o que eles fazem? Eles pegam pomada de cacau, né? Passam nos lábios, tá? Pomada de cacau é óleo, né? Passa nos lábios, depois ele chega com o cachimbo quente sobre os lábios. Na verdade, ele praticamente frita os lábios, né? Então, nós vamos ensiná-los a usar protetor labial que não seja pomada de cacau, a base, né? Esses usuários de crack que se encontram em situação de rua, uma grande maioria deles possui tuberculose e outras doenças, hepatite, AIDS, as DSTs também. Nós percebemos que a maioria deles tem uma baixa adesão ao tratamento medicamentoso. Muito difícil, principalmente, você tratar um usuário de crack na rua com tuberculose. A unidade de saúde, sozinha, não vai dar conta disso. Existem alguns serviços cujos municípios já possuem, como o consultório na rua, que pode ser uma ponte para articular esse serviço. Mas, na maioria das vezes, a baixa adesão, a dificuldade de fazer com que essas pessoas permaneçam fazendo uso da medicação e que, na verdade, comecem a ir com mais frequência na unidade de saúde para atendimento, tem sido um problema hoje. Nós temos hoje a maioria dos pacientes que estão em situação de rua e que fazem uso de crack, eles têm DSTs. É muito comum a utilização do preservativo masculino e feminino, masculino muito mais do que o feminino, por alguns dos usuários. Mas nós também temos uma realidade que são as meninas que fazem programas cujos homens, que nem sempre são os que estão em situação de rua, eles fazem um pagamento com valor menor, sem camisinha, e maior com. Ou seja, a maioria delas cobra R$ 20 para transar sem camisinha e 10 com camisinha. Eles pedem esse valor e, é claro, é maior para elas e elas aceitam. E esses homens que vão até essas meninas, normalmente, não estão em situação de rua e não fazem uso de drogas. Cada um tem a sua casa, a sua esposa, volta para casa, né? E não usou preservativo na manutenção, na realização dessa relação. Então, acaba contaminando, aumentando o ciclo da AIDS. Hepatite, um outro problema também que nós temos. Essas pessoas não procuram as unidades de saúde para tratamento. Em uma experiência no consultório na rua, mostrou que, quando era trabalhado a questão do sexo seguro ou limpo, né? O sexo seguro é você explicar para o sujeito a questão da utilização do preservativo feminino ou masculino, aí faz a demonstração, fala das DSTs de uma forma geral, para que eles possam conhecer, mostra aquele álbum seriado que muitos de vocês talvez já conheçam, o álbum seriado do Ministério da Saúde, tem o da Semina também, né? Em que você vai mostrando para ele quais são as DSTs. Muitos olham para os desenhos, né, para as gravuras, e às vezes afirmam, procuram um de nós e falam assim, eu tenho exatamente como está naquela figura. Então, nós vamos conversar com eles e vamos encaminhar para o DST. É muito fácil a realização de testes rápidos, a entrada desse sujeito nos centros de referência. Muitos procuram esse serviço. Já ficam esperando os funcionários do consultório na rua chegar até determinados pontos da cidade para que eles possam ser encaminhados para realizar determinados exames, né? Para a unidade de saúde, alguns têm mais dificuldade. Às vezes, alguns conseguem chegar até a unidade, mas eles não têm comprovante de residência, e às vezes, no primeiro momento, não mostram nenhum tipo de documentação, não tem cartão do SUS, e o consultório na rua também tem essa função de articular esse sujeito com outras secretarias, inclusive, para começar a fazer esse trabalho de cadastro desses sujeitos que estão em situação de rua, e os agentes comunitários de saúde também têm tido bastante trabalho em relação a isso, né? Como cadastrar esses sujeitos para que eles tenham a garantia desse atendimento na unidade de saúde. E daí, quando nós falamos na questão da redução de danos para usuário de crack, usuário de álcool, de tabaco, inclusive, né? Dentro das unidades de saúde, nós contamos com a disponibilização do profissional de saúde, porque nós temos várias experiências de agentes comunitários que tentam levar o usuário de drogas até a unidade de saúde,
Eles têm todo um esforço, né? Toda uma sensibilização para isso. Daí, quando eles chegam na unidade de saúde, o profissional fala assim: ah, eu sinto muito, mas eu não tenho nada para fazer por você aqui na unidade. Então, essa é uma fala que a gente não pode deixar que se multiplique. Muito pelo contrário. Se esse sujeito ele chega na unidade de saúde com uma demanda, nós temos que vamos sentar com esse sujeito, vamos ver qual é a necessidade dele, uma aproximação, né? Nós falamos muito isso, né? Aproximação para a criação de vínculo. Depois que esse sujeito for acolhido, nós vamos começar a trabalhar com o mesmo, independente de ser usuário de crack, de cocaína, de maconha, de tabaco, nós vamos trabalhar com ele dentro de uma lógica, ou seja, chegou um sujeito na unidade. Qual é a demanda desse sujeito? A demanda é essa. A partir de uma escuta Então, Marister, qualificada, o Lucas, ele colocou aqui no chat, a gente fomentou aqui uma discussão, perguntando quais são as ações que eles realizam, como que é o trabalho deles no dia a dia, se havia alguma dificuldade. E o Lucas, eu queria também fomentar esse debate, que ele acredita que deveria ter um maior investimento em ações voltadas à educação voltada ao combate das drogas. O que você poderia falar sobre isso? De álcool e tabaco, né? Tem as GATs, né, dentro das unidades de saúde, que normalmente tem se trabalhado muito com essa questão. Alguém tem alguma pergunta antes de passar para outra parte? Olha só, Lucas, né? Então, olha só, nós temos uma dificuldade muito grande hoje, mais assim em relação à questão de alguns profissionais. O Ministério da Saúde, ele até possibilita educação à distância. Em alguns municípios, principalmente para atender alguns municípios do interior do Brasil como um todo, né? Então, nós temos cursos para atendimento a usuários de álcool e outras drogas, com tutores que ficam à sua disposição para esclarecimento de dúvidas. Tá? Tem os testes que são realizados e todo o material que os profissionais recebem em casa. Não tem uma parte prática. A prática, na verdade, ela acontece na própria unidade de saúde, com algumas intervenções que você realiza no seu dia a dia, no seu trabalho. Tá? Tem uma questão muito interessante, é que algumas secretarias têm se mobilizado no sentido de começar a fazer a educação em saúde relacionada especificamente com a questão da dependência química, considerando o aumento de casos, a dificuldade que os profissionais têm de fazer e reconhecer esse sujeito. E eu não estou falando aqui nem somente a questão de crack e outras drogas ilícitas, não. O álcool e o tabaco é um problema, assim, são dois problemas, né, seríssimos, que normalmente os profissionais de saúde, às vezes, não sabem como lidar. Tá? E eles chegam na unidade de saúde e não chegam, esses sujeitos, eles não chegam dizendo assim... É perfeito, a gente tem que trabalhar também nessa perspectiva contínua, né, de ser uma questão de educação em saúde, não pontual, mas trabalhar com projetos contínuos, com programas contínuos e também desde uma tenridade, né, nas escolas, quem sabe incorporar no projeto de saúde escolar, né, que eu acho que é um caminho. O Jackson Marister, ele pergunta como que está a questão da internação compulsória. Agora há pouco. Com as questões legais, as especificidades dos estados. Caminhos do Cuidado. É possível até que seu município também esteja participando desse projeto no momento.
Então tá. Aí nós vamos falar um pouquinho da questão da internação compulsória, que foi exatamente um pouco que eu falei das diretrizes dos programas de redução de danos, de resgatar a cidadania e até mesmo o direito do sujeito sobre o seu corpo, né? E aí vai na contramão da internação compulsória, que eu vou pegar esse sujeito à força e vou interná-lo, sem que ele deseje isso para ele nesse momento. E aí nós temos assim experiências de pessoas que passaram por uma série de internações. Tem gente que 15, 30, 40 internações. Tá? E nenhuma delas ele teve o desejo de estar internado. Nós sabemos que há uma dificuldade, que há, na verdade, assim, poucos serviços, né, como os CAPs, os serviços de saúde mental, para atender toda essa demanda de pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente com a questão da dependência química. Nós temos assim, experiências não muito exitosas com a questão da internação compulsória. Quando o sujeito tem o desejo de, tá, ele vai para a internação, ou seja, por vontade própria. Na compulsória, na verdade, às vezes quando ele já sai usando drogas, porque ele não desejou aquilo. Tem a legislação? Tem. Ela está toda fechada? Claro que não. Então você tem como internar compulsoriamente, a questão da família, comunicação para o Ministério Público, o tempo de informação, o tempo de internação, menos o consentimento do sujeito, considerando que ela é compulsória, né, involuntária. Então, isso tem atrapalhado muito a vida de alguns. Ótimo. Que não desejam. E a Adelaine, lá do Rio Bananal, então, ela coloca que em municípios pequenos, como é o dela, é muito difícil chegar até essas pessoas, porque muitos mentem sobre o uso. Então, sabemos, eles sabem por relatos de acesso de outras pessoas. Logo, a abordagem também dessas pessoas é muito difícil. Trabalha dentro da lógica de redução de danos, porque nós sabemos que nem todos aqueles que fazem uso de drogas, eles têm o desejo de parar, eles vão continuar usando. E aí cabe aos profissionais, inclusive, tentar trabalhar com estes para minimizar os possíveis efeitos dessa droga no organismo desse sujeito, porque ele não vai parar. Então, olha só, uma coisa interessante que eu falei aqui foi a questão da aproximação desse sujeito com as consultas e as visitas domiciliares, sem estar colocando foco na droga, né? Porque quando você vai falar para o sujeito, até perguntar para ele, você é usuário de drogas? Se ele te conhece, ele sabe que você sabe que ele é usuário de drogas, né? Então a conversa já fica meio nublada, como eles dizem, né? Fica embaçada. Então é importante tirar o foco da droga e trabalhar dentro de uma outra lógica, que não seja somente a droga. Então vamos trabalhar o quê? Igual eu falei aqui no início. Vamos trabalhar com uma avaliação clínica, para ver como é que está a situação dele. Os exames laboratoriais, se ele fez teste rápido, se ele quer fazer teste, se ele tem problemas de DSTs, se ele está dormindo bem, o que ele está comendo, como é que é a vida dele, que time que ele torce, o que ele gosta de fazer nas horas vagas, qual a escolarização dele, se ele tem algum sonho, o que ele quer fazer. A droga, ela aparece como pano de fundo, que é aquilo que nós queremos trabalhar no sujeito. Mas para uma aproximação com ele, é importante que eu me vincule a ele. Eu me aproxime, que eu vincule para que eu possa acolher. Então, é complicado? Em alguns casos, sim. Nós tivemos relatos de agentes comunitários de saúde que encontraram as pessoas usando drogas no campo, na rua, no território, né? E aí elas pararam, não sabiam o que fazer, perguntaram para ele assim, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles falaram, por que vocês estão olhando com essas caras? Vocês estão com medo de chegar perto? Eu sou a questão também, Maristério, do estigma aqui, né, que é trazido. Então, às vezes, isso já até um pouco assusta a pessoa. Né? Mas usam drogas também. Então, eu sou um sujeito que eu tenho uma história e que eu tenho usar drogas.
Mas eu não sou bicho, não vou machucar ninguém, eu sou usuário de drogas. Então, que é a questão da visão da justiça criminosa desse sujeito, ou seja, tá usando droga, é um fora da lei. Tá usando droga, é um pecador. Tá usando droga, é um doente. Né? Então, assim, a quarta vertente, que é trazida pela redução de danos, como diz o Domiciliano, é a visão da cidadania, de resgate da cidadania, de dar ao sujeito e respeitar o sujeito pela opção dele em permanecer usando drogas. Outra pergunta da Eliette, ela pergunta se existe possibilidade de recursos financeiros para aquisição de kits para distribuição assim, na unidade de saúde. Tem uma política para aquisição desses kits. Alguns, com certeza, mas nós não podemos reproduzir aquilo que outras pessoas fazem, o que a sociedade faz, porque nós somos profissionais de saúde. Se nós agirmos da mesma forma que os demais, nesse discurso assim preconceituoso, cheio de estigma, nós nunca vamos conseguir chegar a ter esses sujeitos dentro da unidade de saúde, porque eles percebem pela comunicação verbal e até mesmo pela comunicação não verbal, se ele é bem-vindo ou não dentro da unidade de saúde. Sim, olha só. Alguns municípios, eles trabalham em parceria com a Associação Capixaba de Redução de Danos, né? E alguns com as DSTs. Nós hoje aqui, falo aqui do município de Vitória, né? Nós não temos uma quantidade muito grande de UDIs, ou seja, usuários de drogas injetáveis. Diminuiu muito, hoje nós temos vários usuários de crack e nós não fazemos a distribuição de cachimbo e nem fazemos a distribuição de piteiras, porque também faz parte da redução de danos, né? Você colocar a piteira na ponta do cachimbo para que o sujeito não queime a boca, a língua, né? E o cachimbinho que normalmente eles fazem é com tampa de esmalte, tampinha de esmalte, eles muito quebram, bom, né? Gente. Então acho que a gente pode encerrar por aqui, né, com as perguntas já respondidas. Eu gostaria de agradecer a Marister pela excelente palestra, pelos esclarecimentos, que é ainda um tema que nós temos bastante dúvidas, né, sobre esse tema. E gostaria também de agradecer a participação de todos. Continuem participando. Lembrando que essa palestra, daqui a alguns dias, ela estará já disponível no site do Telesaúde e pode ser acessada pelo site. Então, divulguem para os demais colegas. Marister, você quer falar mais alguma coisa? Município, né? Lucas. Sim, eu queria falar uma coisa assim, eu não lembro o nome da pessoa que perguntou, sobre a questão de educação em saúde em relação à dependência química, né? Mas no site do Senad, tem sempre alguns cursos para conselheiros, para profissionais de saúde, né? Então, o curso, às vezes, ele fica com uma temporada assim, de, sei lá, 1 mês, 2 meses aberto, depois ele fecha, e eles chamam aqueles que fizeram a inscrição, entregam o material em casa. Ótima dica, Marister, nós que agradecemos. Boa tarde a todos e continuem participando. Faz o ensino à distância. Até a próxima. Fica à sua disposição, esclarece